Boa noite a todos. O tema da palestra é roteiro de qualidade, né? Basicamente, falar em qualidade da engenharia, para nós engenheiros, é muito pronunciado, é uma palavra que é sempre pronunciada, mas nós temos observado que ela tem sido pouco praticada nos últimos anos no Brasil, e não é no último ano, não. Pelo menos há uma década ou mais de uma década, o padrão de qualidade das nossas obras, dos nossos projetos, quando eu digo projetos de engenharia, tem sido muito criticado por mim e pela nossa classe de engenheiros consultores, que são abrigados pelo SINAENCO, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva, e nós temos feito um trabalho para mudar essa realidade. Qualidade na engenharia, basicamente, ela é vista sob dois conceitos, sob duas óticas, né? A primeira delas, que é o primeiro conceito, que é a conformidade dos estudos e dos projetos com as normas técnicas. Tanto faz as normas técnicas de engenharia como as normas ambientais, com a legislação em vigor. Então, essa conformidade com norma é o que garante a qualidade de um projeto. E o segundo conceito, que é o mais importante, que talvez prevaleça sobre o primeiro, que é a satisfação do usuário. Quer dizer, nós fazemos obras para atender a satisfação, para atender a demanda de usuários. E esse é que tem que ser atendido. E quando você faz um estudo e um projeto atendendo essa normativa técnica completa, você atende automaticamente a satisfação do usuário. Essa apresentação, como nós estamos aqui no meio de engenheiros, de colegas engenheiros, e que são todos profissionais experientes, né, na nossa área, ela vai ser bastante breve, e eu acredito que qualquer dúvida podem fazer a pergunta e interromper, ou ao final fazer qualquer esclarecimento necessário. A palestra é constituída desses temas aí, que é a patologia das edificações, dos estudos e projetos. As patologias são as doenças, são as falhas, são as omissões que a gente tem observado nos últimos 15, 20 anos nas obras e nos estudos e nos projetos de engenharia. As terapias são aquelas receitas para evitar que as patologias aconteçam, né? Os 5 erros fatais são as recomendações que nós, projetistas, entendemos que não podem ser cometidas pelos proprietários, pelos gestores dos projetos, sabe? Qualquer um, em conjunto ou separadamente, compromete a qualidade de qualquer empreendimento. Em contrapartida, também, os 5 mandamentos do sucesso, os 5 mandamentos da qualidade, são aquelas providências que o proprietário, os consultores e os executores precisam atender para garantir essa qualidade. Quanto que custa investir em qualidade? Na realidade, é caro ou é barato? Quando se fala, eu quero uma obra de qualidade, ela vai custar mais cara? Quanto que custa a falta de qualidade? Nós fazemos alguns comentários sobre isso aí também. Falamos também sobre os acordos de leniência que foram assinados pelo Lava Jato, onde nesse item aí nós mostramos a conexão da qualidade com a Lava Jato. O que a Lava Jato tem a ver com qualidade? Ou com falta de qualidade? Por último, nós falamos dos parceiros da qualidade. Quem são os responsáveis para fazer com que a qualidade aconteça? Falando de patologia, de vício, nós fizemos alguns exemplos que todos conhecem, então vou falar bastante rapidamente sobre elas, né? Primeiro, esse viaduto do Guararapes, lá em Belo Horizonte, e a barragem da Samarco. São 2 empreendimentos, um público e o outro privado, onde, nos 2 casos, os vícios, as omissões e as falhas foram praticamente as mesmas. No caso do viaduto, houve uma falha de projeto, um erro crasso de projeto, que não foi detectado pela obra, não foi detectado pelos órgãos de fiscalização, direto da obra, e acabou desmoronando, foi um pouco antes da Copa do Mundo, então foi uma repercussão nacional e até internacional nisso aí. A barragem Samarco também é uma barragem privada, onde foram detectadas também falhas de projeto, falhas de fiscalização, falhas de acompanhamento, e é considerado o maior acidente ambiental da história do Brasil. Aqui mais 2 exemplos. A ciclovia no Rio de Janeiro. Aconteceu isso aqui desde a fase de contratação. A contratação dessa obra foi feita por um regime chamado RDC,
onde não havia nenhum estudo preliminar, projeto básico, projeto de engenharia, nada. Quem assumiu fazer essa obra não tinha nenhuma referência, nenhum projeto, absolutamente nada. E eu tive a oportunidade de ver isso aí, e não sei como se pode contratar uma obra dessa envergadura, são 40 milhões de reais, nessa situação. A Arena Corinthians também, um estádio moderno, ele é privado com investimento público, também teve um acidente sério durante a fase de obra, tá? E todos com repercussões internacionais na época da Fórmula do Mundo, na época da Copa do Mundo. Aqui no estado do Paraná, desculpa, aqui nós temos exemplos aqui no Paraná, por exemplo, no Palácio das Araucárias, que é uma obra emblemática, que todos conhecem aqui, e já passou por diversas reformas, diversos procedimentos, e apresenta isso aí na fachada, que é um defeito, é uma falha, é um vício de construção. E não é só esse, tem outros vícios que aconteceram. Aqui um hospital em Telêmaco Borba, também um empreendimento do governo anterior, onde o projeto do banheiro masculino, por exemplo, o acesso é quase impossível para a pessoa gorda ou barriguda. Tá? Então, enquanto um entra, tem que esperar o outro sair, é só para magro, só para pessoa magra. Isso aqui é um projeto viário, né, na região metropolitana de Curitiba, onde também apresenta, por exemplo, uma falha, nesse caso, é o que nós chamamos de um vício de projeto, onde você tem um obstáculo pontual, que não atende à norma mínima de segurança recomendável. Então, vive dando acidentes, né, e é constante o número de acidentes. É uma não conformidade de projeto. Aqui, a pavimentação urbana também é uma não conformidade, porque ela, com 2 anos de inaugurada, ela começou a apresentar esses defeitos, já fazem 15 anos que é o mesmo defeito. Todo verão, toda primavera, isso é recapeado, feita a operação tapa-buraco, e continua igual. Esse é um defeito que ocorre na maioria das ruas brasileiras, das cidades brasileiras. A qualidade da pavimentação brasileira é muito ruim, ou porque não tem projeto, né? Curitiba, por exemplo, tem mais de 50 ou 100 quilômetros de pavimentação chamada aquela antipó, que é um pavimento que é para durar 1 ano, né? É provisório, e hoje já tem pavimento de 40 anos aqui, quer dizer, não funciona. Aqui, por exemplo, é uma inundação urbana, que isso acontece nas cidades brasileiras, né, de norte a sul do Brasil. Também, normalmente, falhas de sistema de drenagem, proveniente ou de não dimensionamento, ou dimensionamento errado, e causa um transtorno para a população das grandes cidades brasileiras, de São Paulo a Porto Alegre, de Salvador a Curitiba. Essas patologias sempre vão refletir, quando se há defeito de projeto, de construção ou qualquer outra coisa, reflete nessas chamadas obras inacabadas, né? Então, nesse levantamento feito em 2012 e 2016, em 2012 foram feito um levantamento de 1.153 obras, dessas 153 estavam inacabadas, quer dizer, mais de 10% das obras ficaram inacabadas. E o diagnóstico na época da LDO era que 84 delas, quer dizer, metade delas, não tinham nem projeto básico, nem projeto executivo. Em 2016, o levantamento foi ampliado para 5.000 obras, das quais 50%, quer dizer, metade das obras inacabadas. Não tem uma estatística de quantas eram sem projeto básico e projeto executivo, mas era da mesma ordem, seguramente. Em 2017, o Senado Federal, através da Comissão de Obras e do TCU, foi feito esse levantamento, onde se detectou 22.000 obras inacabadas. E há um número, se não me engano, do Ministério da Transparência Brasil, que chega a 30.000 obras inacabadas. Quer dizer, o usuário sendo privado de obras e novas obras começando e sem terminar as antigas. E qual que é a estatística dessas obras inacabadas? Foi feito esse levantamento pelo TCU em 2012, das 200 grandes obras levantadas, 63% tinham o que eles chamam de superfaturamento, 56% falhas de projeto, é mais da metade.
falhas de fiscalização em 27%, e processo licitatório incorreto em 18%, e qualidade abaixo do previsto 11%. Então, se você analisar essa estatística aí, é um desempenho medíocre para um país que se orgulhou de ter uma engenharia mais eficiente do mundo. O Brasil já teve entre os países a melhor engenharia do planeta. Aqui no estado do Paraná também, o panorama não é diferente, sabe? O TCE, em 2016, aqui o Tribunal de Contas do Paraná, fez esse levantamento, e o estado apresentava 1.962 obras inacabadas, das quais 48% são edificações, equipamento urbano 9%, e transporte 34%. Evidentemente, tem obras, por exemplo, de iluminação, são obras de menor vulto, mas, de qualquer maneira, são muitas obras inacabadas. É uma estatística assustadora para qualquer estado, para qualquer país. As causas de paralisação aqui no Paraná também são bastante idênticas àquelas que ocorrem no país, né? 24% com planejamento, falhas de planejamento e projeto. Planejamento aqui é estudo de viabilidade, projeto básico e tal. A execução contratual de 23%, não informado 19%, e, por incrível que pareça, falta de recursos só 8%. Então, as obras são paralisadas não é por falta de recurso, não, é falta de engenharia mesmo, ou gestão. Isso representa, por exemplo, um desperdício de recursos muito grande. Por exemplo, eu dei como exemplo aqui, os hospitais foram construídos no governo passado, onde havia uma previsão inicial de custo dos hospitais, e depois, no final, aconteceu uma diferença muito grande entre o custo final da obra e o custo inicial. E será que isso é corrupção, é desvio de recurso? A maioria não. A maioria é exatamente o seguinte: falhas de orçamento, falhas de especificação, falhas de projeto. Se lança uma expectativa de custo de uma determinada obra baseado numa estimativa de custo, né? E cria essas divergências. É inadmissível que se ache num hospital 120% de diferença entre o estimado e o previsto, sendo que um deles, em Telêmaco Borba, encontra-se inacabado até hoje. Na parte de recursos federais é a mesma coisa. Por exemplo, a Norte e Sul tinha uma previsão de 2,3 bilhões, atingiu 4,6. Também 100% de diferença entre o previsto e o real. A transposição de São Francisco, a mesma coisa. A Comperge, no Rio de Janeiro, que é a refinaria, né, a nova refinaria do Rio de Janeiro, 400% de diferença. Esses são dados oficiais que estão feitos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, que está inserido no relatório da Lava Jato de 2016. Belo Monte também, 329%. Os estádios dos Jogos Pan-Americanos, do Engenhão, Maracanã, 100% de diferença. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Maracanã. O Engenhão, depois de ser feita uma série de reformas para os Jogos do Pan-Americanos, 1 ano depois, ou 2 anos depois, teve que fazer uma reforma de cobertura, custou mais 100 milhões de reais, falhas de projeto, falhas de especificações de materiais, e reflete tudo lá na obra. No estado do Maracanã, eu tenho dado isso aí como um exemplo bem característico, que é uma obra emblemática, é um estádio conhecido no mundo todo. Em 2007 foi feitas as reformas para os Jogos Pan-Americanos, se gastou 272 milhões. Em 2010, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um novo orçamento, chegando em 430 milhões. A FIFA solicitou as alterações para a Copa 2014, aí passou para 705 milhões. De 2011 a 2013, foram feitos 16 aditivos, dos quais 6 de valores, para alterar valor, por falhas de especificação de projeto. E foi apurado pelos órgãos de controle, no caso do Tribunal de Contas, 198 milhões de sobrepreço. E o estádio, em 2016, foi concessionado e depois foi abandonado, ficou praticamente abandonado até hoje. O desperdício geral, segundo a apuração dos órgãos de controle, é de 600 milhões de reais. Representa 20 vezes mais
o valor do projeto, se fosse contratado um projeto, estudo de viabilidade, projeto básico executivo. Então, o desperdício foi 20 vezes maior do que pretensamente se economizou por não fazer o projeto. O legado da Copa do Mundo também mostra, é o retrato das patologias que a gente encontra nos projetos e nas obras brasileiras, né? Em 2007, com o anúncio da Copa, o Brasil assumiu um compromisso até 2010 de fazer 167 investimentos em obras, das quais 14 em Curitiba. O ano passado, em 2016, foi feito um relatório pelo Ministério dos Esportes, Ministério Público de Contas e Tribunal de Contas aqui do Estado. Das 89 obras no Brasil, das 167, só 89 não saíram do papel. 47% das obras não saíram do papel. Em Curitiba, 43% foram excluídas. De 14, 6 foram excluídas, sobraram 8. Dessas 8, 4 encontram-se inacabadas até hoje, 30%. 4 foram concluídas, e dessas 4 concluídas, somente uma tem termo de recebimento final de obra. Então, das obras da Copa do Mundo, das 14, só foram feitas 8, das 8, só uma concluída, encerrada e tem termo de recebimento. Qual que é o relatório que o Ministério dos Esportes e o Ministério Público de Contas apresentou em 2016 como relatório final das obras da Copa do Mundo? Aquelas falhas ali, foi tudo isso aquilo que nós vimos, né? Falhas de planejamento, de orçamento, de prazos, celebração de aditivos, atraso de pagamento, redução de ritmo e não conclusão das obras antes da Copa de 2014. Mas essas recomendações aqui são assustadoras para quem trabalha com projeto e com obra de engenharia, né? E principalmente para quem contrata esses projetos e essas obras de engenharia. A recomendação do Ministério: reavaliar modelo de planejamento geral no país. Eu estava conversando com o Zé Alberto, ele comentou isso aí, não sei por coincidência, porque eu não sabia dessa apresentação. Então, planejamento hoje é a palavra-chave que explica a maioria do insucesso das obras brasileiras. E essa segunda recomendação é mais assustadora ainda. Ele sugere uma capacitação continuada dos responsáveis pela elaboração, pela análise e aprovação dos projetos de obra de engenharia. Quem contrata a obra tem que voltar para o banco da escola de novo, é o que está dizendo aí. Chega de falar de patologias, né? Melhor é falar de terapias, né? Que nós engenheiros somos mais habilidosos na hora de preparar, de fazer as coisas bem feitas, de se planejar. Então, a primeira terapia que a gente recomenda é o seguinte: é conhecer o ciclo de vida de qualquer empreendimento, principalmente na área de infraestrutura ou de grandes edificações, né? Eu fiz um comparativo aqui, tanto com a terminologia na área de engenharia, com a parte ambiental, que hoje nenhum empreendimento de engenharia hoje, ele está desassociado dessa parte ambiental. Eles são irmãos gêmeos ou irmãs gêmeas, né? Então, na parte de engenharia, praticamente, a parte de planejamento... Desculpa. Ok. Na parte de planejamento, você tem aqui a parte de estudo de viabilidade, projeto básico e executivo. Essa é a primeira fase de qualquer empreendimento de infraestrutura e também na parte de edificações. E os prazos médios para o empreendimento também de porte médio são esse aqui. Você tem 1 ano para fazer estudo de viabilidade e 2 anos para fazer projeto básico e executivo. Isso pode variar em função do vulto do empreendimento, mas não varia muito, porque tanto faz você fazer um projeto de 50 km de uma rodovia ou de 100 km, os prazos são os mesmos praticamente, para fazer esses estudos. E depois o prazo de execução varia de 2 a 4 anos até entrar na fase de operação. E conectado com a mesma sintonia do projeto, tem a parte de licenciamento ambiental, que a parte de, por exemplo, quando tem um pequeno impacto ambiental, você tem que fazer um ER-RIMA junto com a viabilidade. Se for um impacto pequeno, você tem que fazer o estudo ambiental simplificado. Idem para o projeto básico executivo, tem essas duas, o PCA, o PCB e o RCA também, que são feitos nessa fase, por empresas diferentes. Isso não pode ser feito pelas mesmas empresas de engenharia, tem que ser empresas especializadas. E, durante a obra, é feito o relatório de desempenho ambiental e, para aquelas obras que são necessárias, fazer também o plano de ação emergencial.
Aqui existe uma grande discussão aqui no meio técnico, que é que você não pode contratar, digamos assim, o projeto básico sem ter a licença prévia. Só que para você obter a licença prévia, você precisa de informações que só o projeto básico te fornece. Então, não há Deus que explica essa desconexão aqui, sabe? Então, é mágica pura o que acontece no dia a dia do país. A outra terapia que nós falamos ali, que está conectado com aquele primeiro ciclo de vida, é fazer estudo de viabilidade, né? Não se justifica empreendimentos de milhões e milhões de reais num país que é carente de recurso, carente de financiamento, você fazer um empreendimento por simples vontade política ou por simples decisão de um gestor, porque isso explica aquelas obras que estão inacabadas no Brasil inteiro. Comece e para, ou fica interrompida. O estudo de viabilidade é a melhor ferramenta técnica para justificar qualquer empreendimento de engenharia. Vale para um hospital, para uma escola, e para uma rodovia, para um porto, para um aeroporto e para um estádio de futebol também. A falta desses estudos faz com que, por exemplo, se tomar uma decisão política, por exemplo, fazer um estádio em Cuiabá, ou em Manaus, ou em Brasília, o estádio de Brasília, onde não tem nenhum time de primeira divisão, nenhum. O estádio de Manaus, que é maravilhoso, um estádio espetacular, hoje, os finais de semana, é feira de artesanato, né, lá em Manaus. Esse estudo de viabilidade, ele apresenta todas as características técnicas que permitem ao gestor tomar decisões de investimento de maneira técnica, correta. E, para fazer isso, você tem toda uma normativa legal. Existem normas brasileiras, modernas, atualizadas, para se fazer um estudo de viabilidade. E ele precede o projeto básico, quer dizer, ele tem que ser feito antes do projeto básico. Só se for um investimento que se tornar viável, aí você segue com os outros procedimentos. O projeto básico já seria o passo seguinte também, ele tem normas legais a serem seguidas, né? Nós temos observado que muitas vezes se chama de projeto básico um relatório a nível preliminar e escreve assim no papel, projeto básico. Ninguém lê e ninguém confere se aquilo ali atende às exigências normativas e de tribunais de conta para o projeto básico. Também tem normas legais muito específicas, muito atualizadas para se fazer esses projetos básicos. E nós, na engenharia, na área de consultoria, nós consideramos que esse projeto básico é a primeira vacina contra a corrupção. Por quê? Com o estudo de viabilidade, você não pode contratar nenhuma obra. Com o projeto básico que estiver feito dentro das normas legais, você tem orçamento, você tem especificação, você tem o escopo de trabalho bem definido, que dificulta completamente qualquer tipo de corrupção no futuro. O projeto executivo também é absolutamente necessário para fazer a obra. Esse aqui pode ficar, digamos assim, para ser detalhado pelo construtor, embora não seja muita cultura brasileira. Os construtores, depois o Zé Alberto pode dar uma opinião a respeito disso aí. Normalmente, a cultura brasileira, o projeto tem que ser feito a nível executivo. O construtor, ele é especializado na gestão, na execução da obra. Pode fazer algumas adaptações, mas jamais não tem corpo técnico estruturado, como em outros países, para fazer projeto executivo. É considerado também a segunda dose da vacina contra a corrupção. Onde você tem projeto básico e projeto executivo, não tem como alterar. Só a alternativa é não ter supervisão e controle de qualidade. Isso aí hoje é absolutamente fundamental, que se faça a aferição entre o projeto, aquilo que foi projetado, e a obra, para definir a conformidade da obra com o projeto. Muitas vezes os projetos são modificados em obra, né? E às vezes o projeto é responsabilizado por falhas que não são do projeto. Também tem norma legal a ser detalhada, vai ser feito esse controle de qualidade. Parte é feita pelo construtor e parte por empresas independentes ou pelo órgão contratante. A outra terapia seria fazer o licenciamento ambiental antes das obras, né? Hoje é fundamental isso aí, porque os órgãos ambientais hoje são estruturados para fiscalizar e paralisar qualquer empreendimento que não tenha esse licenciamento ambiental prévio. Outra terapia que nós recomendamos é fazer orçamento adequado, correto,
de todas as obras. Muitos projetistas brasileiros, principalmente na parte de edificações, eles se preocupavam em fazer o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto elétrico, o projeto de iluminação, mas ninguém se preocupava com o orçamento final, sabe? Não era uma técnica que era usual, principalmente na época de inflação brasileira, porque não adiantava fazer orçamento, quando você terminava o orçamento, ele já não valia nada. Mas hoje, com a inflação sob controle, há uma cultura de se fazer orçamentos precisos, que hoje estão normatizados até pelos tribunais de contas, pelo IBRAOP. O orçamento tem que ser preciso para ser contratado uma obra. O Brasil, nessa parte de orçamento, tem várias normas que tratam desses orçamentos. Na parte rodoviária do DENIT e do DR São Paulo são as mais completas, né? Dos outros DRs e de prefeituras municipais são orçamentos parciais. O DENIT, na parte ferroviária, é bastante incompleto o orçamento. Na parte de edificações tem um SINAP também, que são especificações completas, mas todas elas aí possuem algumas omissões, né? Que no caso do DENIT, do novo ciclo, já foram supridas essas omissões. Então, hoje, é a melhor tabela, é a mais completa que a gente utiliza para fazer a formação do preço de uma obra. A única exigência que nós fazemos é o seguinte: o orçamento tem que ter profissional habilitado para fazer orçamento, não é qualquer profissional que faz orçamento. Tem que ter experiência e tem que ter prazo. É muito comum o cliente falar assim, faz um orçamento de um dia para o outro, de uma semana para outra. Orçamentos hoje são um orçamento que demora 1 mês para fazer, ou 2 meses para fazer, às vezes até mais tempo. A precisão de orçamento, como eu estava dito, hoje é normatizado por todos esses procedimentos do IBRAOP e do CONFIA, é um limite de precisão. Se vocês verem, por exemplo, aqueles limites ali, por exemplo, como é que se explica que o Comperj deu 399% de diferença de orçamento entre o contratado e o preço final? Então, os órgãos fiscalizadores, que é, no caso aqui, o Tribunal de Contas, do Brasil inteiro e o TCU, eles utilizam isso aí. Se você contratou uma obra com projeto básico, ele tem que ter um orçamento detalhado, analítico, que é a base da licitação. Então, não pode diferir mais que 10% em relação ao custo final da obra. Não é 25% de aditivo, é 10%. Eles miram essa precisão aí, ok? Eles não interessam pelo contrato, se você falou que pode fazer aditivo de 50%, eles miram aqueles 10%. E se você contratou com base no projeto executivo, a precisão é de 5%. Então, a obra de 100 não pode passar de 105 milhões. E é uma precisão maior do que do próprio CONFEA, ou CONFIA, cuja estimativa é de 15% para o projeto básico. Vamos falar de quais são os 5 erros, né, que o empreendedor, o proprietário, não pode cometer. O primeiro dele é falta de visão e de planejamento, né? Isso, a gente bate muito nisso aí, porque fazer obra sem planejamento só no século passado. E mesmo assim funcionava melhor. Curitiba-Paranaguá, a ferrovia foi feita em 5 anos e está pronta. E foi feita em 5 anos. Deve ter tido um planejamento, né? A falta de visão de planejamento é exatamente isso. Não tem um plano diretor de transporte, não tem um plano setorial de desenvolvimento, não há programa de investimento plurianual, não tem manual padrão de norma técnica nenhuma, e é uma decisão política ou estratégica. O administrador, o proprietário, toma uma decisão política, mas sem fundamentação técnica nenhuma. E segundo a máxima desse político aí de Winston Churchill, quem fala em planejar, planeja falhar. Quer dizer, falhou no planejamento, com certeza está planejando falhar mesmo. Então, não tem salvação. E a responsabilidade é do proprietário. O proprietário é que tem que planejar quando ele precisa da obra, quando ele quer a obra, quando ele tem recursos para a obra. O segundo erro fatal é a miopia da direção do empreendimento, né? Isso, a pessoa não conhece nem sequer o ciclo de vida do empreendimento, né? Escolhe uma modalidade errada para licitar a obra, né? E escopo de trabalho incompleto. Então, durante a obra se aparece um monte de coisa para fazer, né? Um daqueles hospitais de Telêmaco Borba, por exemplo, o hospital foi contratado sem UTI. No meio do caminho, pediram para fazer uma UTI. Poxa, fazer uma UTI no hospital é jogar o que fez no chão e começar de novo. Quem pagou o pato? O construtor. A divisão em lotes sem economia de escala.
Então, às vezes, contrata um trecho de 1 quilômetro para fazer 1 quilômetro de rodovia, de ferrovia, lá em Guarapuava. Como que uma empresa vai se mobilizar para fazer 1 quilômetro de rodovia? E a gerência não tem autoridade, nem interna nem externa, então não manda nada, não obedece nada, etc. Não funciona isso aí. A terceira erro fatal é a contratação inconsequente, que faz uma seleção predatória, que é o que tem acontecido hoje no Brasil, diretamente. Se obtém preços aviltados e em prazos inexequíveis, completamente inexequíveis para se executar uma obra. Termos de referência incompletos, também falta coisa daquilo que é contratado. Muitas vezes o projeto é contratado por um órgão, a obra é fiscalizada por outro e a supervisão é feita por um terceiro. Isso aconteceu aqui, inclusive, na nossa capital, e acontece ainda. Falhas de gerenciamento e fiscalização. A responsabilidade é do proprietário da consultoria. Quando a consultoria aceita uma solução predatória, uma seleção, ele está sendo conivente com o erro. Os meus colegas da consultoria aí vão jogar pedra na hora que eu sair daqui, mas é exatamente isso. A gente acaba assumindo um contrato de um projeto que sabemos que vai dar prejuízo, né? Ou que vai ter que trabalhar no limite do orçamento, e tudo que a gente planeja que vai dar prejuízo, seguramente dá prejuízo. Não é, Montaini? A parte de projeto, por exemplo, é essencial para não se cometer um erro numa obra, né? Primeiro tem que ter uma equipe para fazer um projeto, evidentemente, depende de uma certa complexidade, e tem que ter equipe técnica experiente. Equipe inexperiente não sabe fazer projeto, não tem experiência com projeto, não tem familiaridade com norma técnica, não sabe fazer orçamento, não consegue fazer orçamento preciso. Então, a responsabilidade da consultoria é absolutamente quando ela não tem equipe técnica experiente, está desatualizada profissionalmente e aceita interferências indevidas ou imposição de solução. O cliente procura e fala assim, eu quero uma obra, mas não pode ter asfalto, tem que ser em concreto asfáltico, em concreto de cimento, ou vice-versa, sem saber o estudo de viabilidade, se tem fábrica de cimento, se é viável ou se não é viável. O último erro fatal que acontece nas obras é quando você tem uma desconformidade com norma técnica. Quer dizer, você não faz a compactação, a pavimentação não atende às normas estabelecidas em projeto e norma, tem falhas no sistema de controle e falta apoio do proprietário para fazer essa aferição. Nós vamos ver daqui a pouco qual a conexão disso aí com os órgãos de controle, que atualmente os órgãos de controle estão fazendo essa aferição. É a responsabilidade da consultoria. Enquanto a partir dos 5 mandamentos do sucesso, o primeiro, correlacionado com os erros fatais, é ter um bom planejamento, né? Planejamento é essencial em qualquer empreendimento de engenharia, porque exige mobilização de recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais, licenciamentos, etc, etc, etc. Então, tem que estabelecer um plano diretor, plano setorial, definir programas de investimento, adotar manuais e normas técnicas atualizadas, implantar a política de qualidade e ter uma capacitação técnica e gerencial no proprietário. O proprietário tem que ter essa capacitação para fazer esse planejamento e essa gestão estratégica. O segundo mandamento é ter uma direção efetiva, eficaz, experiente, para quem realmente pode fiscalizar e dirigir uma obra de uma complexidade grande, como são as obras de infraestrutura. São obras pesadas, daí o nome de construção pesada, são recursos espetaculares, grandiosos. O Brasil tem orgulho de fazer mobilizações grandes, por exemplo, eu dou exemplo aqui no Paraná de Itaipu, quando foi a primeira grande usina do mundo, com uma mobilização espetacular de projetistas, construtores, e uma obra que hoje é orgulho nacional, né? E os empreendimentos bem mais recentes não têm o mesmo sucesso de Itaipu de, sei lá, 40 anos atrás. Responsabilidade do proprietário também. Outro mandamento de sucesso é fazer a escolha correta da contratação das obras públicas, né? Atualmente, a legislação brasileira é regida por 61 leis, 81 decretos, 5 portarias, 21 instruções normativas e mais uma dúzia de medidas provisórias. Eu já desisti, como engenheiro consultor, de ler e entender. Quando eu tenho dúvida, eu ligo para o Montaini, porque é uma parafernália de leis e decretos. Na mesma lei,
Ela diz, por exemplo, que serviços de natureza técnica tem que ser por técnica e preço, na Lei Geral de Licitações. Está escrito lá, eu sou engenheiro, eu sei ler, sou alfabetizado. Acontece que o administrador público consegue contratar esse projeto, pelo menor preço, ou pelo preço mínimo, e justifica. E alguns tribunais de contas aceitam. Quer dizer, é uma interpretação completamente divergente e desassociada de um órgão do outro, né? A responsabilidade é do proprietário. Se você escolhe a modalidade errada, você vai cometer um erro fatal também. Esse RDC, eu vi um comentário. Vamos falar primeiramente sobre a fase de contratação de projeto, que a gente sempre recomenda que seja por técnica e preço, né? E, na realidade, é muito diferente, né, Montanha? Nos últimos anos, o proprietário procura a gente, ele quer um projeto de qualidade e barato, né? Então, por essa matriz que nós vimos como se escolhe um projeto, né, com qualidade e barato, ele não pode ser feito, as coisas não combinam, não existe essa possibilidade. Da mesma maneira, fazer qualidade gratuita, fazer um projeto com qualidade gratuito, só se você mesmo fizer o seu projeto, né? Não tem como você contratar gratuito um projeto com empresa de engenharia. Quando você procura qualidade, gratuito e rápido, aí é um lixo. Com certeza é um lixo, joga no lixo, não tem sentido. Com qualidade, barato e rápido, normalmente sai mal feito também. E qualidade, barato e rápido é utopia, né? A única forma razoável aqui seria com qualidade e rápido. Aí ele tem que ser muito bem pago, é preço nas nuvens. De modo que você fazer um preço que ali, qualidade, prazo e custo e preço razoável, é um segmento muito curto, que fica nessa região aqui. Então é difícil acertar. Por isso que os administradores públicos não conseguem acertar essa mira aqui. Tem a qualidade, preço e custo adequados. Uma daquelas modalidades de estações é o chamado de RDC e pregão, que nós consultores temos repudiado isso aí com uma certa veemência, mas não temos encontrado respaldo. Mas, atualmente, tanto o Ministério da Transparência quanto o Tribunal de Contas de União fizeram um levantamento comparando o que foi prometido com o RDC e o que tem sido a realidade do RDC. Lembrando que esse RDC é um decreto emitido no governo passado, né, para garantir obras da Copa de 2014 e Jogos do Olímpico de 2016. Vocês viram que naquele legado da Copa que está muito longe da realidade, né? Hoje tem obras aí que estão inacabadas até hoje. A promessa era agilidade de licitação, obter um menor preço e antecipar a inauguração de obras da Copa. A realidade é que foi constatado atraso em todas elas ante projetos deficientes e devolução de contratos. E aqui está o resultado do relatório feito pelo TCU. Em agilidade, o regime geral gastava 199 dias para contratar, agora 252 pelo RDC. Redução de preço, que antes era de 12,4%, agora só reduz 5%, 5,8%. E o fracasso de 30% passou para 40% nas licitações. E o pregão, o menor preço, é outra modalidade inventada no governo passado, que tem um acórdão do TCU, se não me engano, um julgamento do TCU, que fala que é ilegal para serviço de arquitetura e engenharia construtiva, mas é praticada no dia a dia. Então, nós estamos no pior dos mundos. Outro mandamento de sucesso é conhecimento de norma técnica. Quer dizer, tanto quem contrata, quanto quem projeta, quanto quem executa, precisa conhecer a norma técnica. Isso é responsabilidade do proprietário, da consultoria e do construtor. E para se fazer um simples projeto de infraestrutura, não interessa se tem 1 quilômetro, se tem 10, se tem 20, se tem 40, 100 quilômetros, o consultor ou a equipe de consultoria tem que conhecer todas essas normas. Por exemplo, se for sistema viário, 876 normas, desde 249 da BNT, 448 do DENIT, normalmente do DR também, 5 do IBRAOP,
106 da CEIU, e da Prefeitura de Curitiba, se envolvia a Prefeitura, 68 normas. 876 normas. Quer dizer, não há engenheiro que consiga memorizar todas essas normas, conhecê-las. Pode até conhecer, mas tem que saber aplicar as normas. Uma coisa é conhecer, ler, saber que está lá na norma do DENIT. Outra coisa é saber aplicar e atingir um conhecimento, uma obra correta. Da parte de edificações, são 650 normas, aproximadamente. E ambientais, mais 141. Somando isso aqui, dá 1.500, sei lá, 1.600 normas, quando você envolve as três coisas, área ambiental, área de edificações e área viária. Por exemplo, numa rodovia pedagiada, que tem posto de serviço e tal. A BNT emitiu agora uma norma também, que é mais sobre formação de preço de projetos de financiamento de obras, mas ainda parece que não está em vigência ainda, né? Ainda está em análise pela BNT. Então, esse conhecimento com norma é um fator preponderante na qualidade. Não conhecer norma é fazer as obras de qualquer maneira, como se fazia 200 anos atrás. O quinto mandamento é a capacitação da consultoria. Aí, o que a gente entende é que, nos últimos anos, também devido a essa crise econômica, as empresas de consultoria, as empresas de engenharia consultiva, ficaram bastante carentes de recursos humanos, materiais e financeiros, e hoje é um cuidado adicional que tem que ser tomado pelo cliente. A preocupação disso é na retomada, quando retomar o crescimento do país, o desenvolvimento, vai faltar empresa de consultoria para fazer projeto. Ela tem que ter uma equipe técnica multidisciplinar, porque qualquer projeto desse envolve 10, 15 disciplinas, com 10, 15 profissionais diferentes. Tem que ter uma formação, uma capacitação própria para projeto. Tem que ter capacidade operacional, laboratórios, equipamentos, e financeira, compatível com o empreendimento. E ela tem que criar solução, engenhar. 2 projetos não são iguais. Cada projeto é diferente do outro, com quantidades, com orçamento, com especificações diferentes. É responsabilidade exclusiva da consultoria ter essa capacitação. Agora, quanto custa investir em qualidade? Isso é caro, é barato em relação isso aí é o preço digamos assim, em relação ao preço de venda? Quanto custa você fazer, por exemplo, um estudo preliminar de um empreendimento? Custa 0,1% do empreendimento. O estudo de viabilidade custa 0,2%. Projeto básico, 1%. Projeto executivo, 2%. Se você somar tudo isso aqui, não chega a 3%, 3 e pouco por cento que custa todas as fases de um projeto ou de um pré-projeto, considerando que essa primeira parte aqui é do proprietário e esse gerenciamento normalmente é feito pelo proprietário. Pode ser contratado, mas normalmente fica por conta do proprietário, principalmente quando se trata de órgãos públicos, né, na área de infraestrutura. No caso do Maracanã, quanto custou a falta de qualidade? A falta de qualidade é aquele custo adicional, aquele custo que não foi previsto em projeto e que foi gasto na obra. Ele custou 20 vezes mais, usando esses parâmetros aqui, do que o custo do estudo de viabilidade do projeto básico executivo, que teria evitado todo esse problema. Nós fizemos um levantamento em todas as outras obras, esse número aqui nunca é inferior a 9. Então, a falta de qualidade custa 10 vezes mais, a 20 vezes mais do que fazer o projeto com calma, com vagar, fazer o estudo de viabilidade, projeto básico, projeto executivo. E todos ganham. Ganha a consultoria, ganha o construtor, que ele não vai ter obra paralisada, ganha o proprietário, que vai atender a expectativa dele, mas, sobretudo, ganha a população, o usuário, que é a razão de qualquer esse empreendimento. Na área de edificações, é muito comum também, essa lei de Sitter, aí é bem reconhecida pelo pessoal que trabalha na área estrutural, né? Quanto que custa fazer um projeto bem feito ou mal feito? Um projeto que tem uma falha de 1, essa falha vai representar 5 vezes mais na execução, 25 vezes na manutenção e 125 na recuperação. Podem fazer o comparativo que você quiser, isso aqui é uma lei que funciona. Aqui nós fizemos um paralelo entre a conexão entre a Lava Jato e a parte de qualidade, né?
Só lembrando que esse manifesto para um Brasil Melhor foi um manifesto que a consultora Andrade Gutierrez publicou nos principais jornais do país, e na primeira página foi o primeiro acordo de leniência assinado com as empresas de projeto e de construção pesada em função da investigação da Lava Jato. A Andrade Gutierrez, todos vocês conhecem, é uma empresa uma das 2 ou 3 maiores do Brasil, com um padrão de qualidade excepcional, uma empresa que tem prestado serviços excepcionais ao país. E, no Lava Jato, em função das investigações que foram feitas, ela lançou esse manifesto quando assinou o acordo de leniência e assinou um termo de ajustamento e conduta. Esse foi o primeiro termo, foi assinado, e todos os demais seguiram esse mesmo padrão, onde, nesse termo de ajustamento e conduta, a Andrade Gutierrez assumiu aqueles compromissos ali. São 8 compromissos que ela assume nesse manifesto no Brasil Melhor. É um manifesto que ela pediu um pedido de desculpa, não sei se vocês se lembram disso, foi publicado em todas as folhas de jornais. Mas é importante recordar isso aqui, porque é tudo isso que nós falamos aqui sobre qualidade nos itens anteriores. Ela assumiu o compromisso de só participar de empreendimentos que têm estudo de viabilidade técnica e econômica, que têm a viabilidade técnica e econômica, que têm a licença ambiental prévia, projeto executivo com orçamento preciso, aferição dos serviços executados da sua qualidade, que é a supervisão, controle de qualidade. Tem a gestão contratual por profissionais concursados e sem filiação partidária. Garantia dos direitos contratuais, de receber e fazer receber pelo que fez. Disponibilidade de recursos financeiros, que é fonte orçamentária, e punição de empresas que não cumprem contratos. Por último, só falar um pouquinho dos parceiros da qualidade. A qualidade é uma palavra mágica, e não adianta você escrever isso aí no contrato, ter a lei dizendo que tem que fazer com qualidade, está na especificação que tem que ter qualidade. Ele é um processo, é um procedimento que todos os atores têm que praticar de uma maneira harmônica para se obter a qualidade geral de uma obra. O que está acontecendo atualmente? Os órgãos intervenientes com qualidade são os órgãos de controle, que é tribunais de conta, o proprietário, né, que é o dono do empreendimento, as construtoras e a consultoria de engenharia. Os consultores são os projetistas. A única forma de atingir a qualidade global é quando esses 4 atores falam a mesma linguagem, têm o mesmo entendimento, a mesma interpretação das normas e das leis e dos processos licitatórios. Hoje, isso aqui é um diálogo de surdos, de mudos e de cegos. Um não entende o que o outro fala. O diálogo é muito ruim, é muito falho. Então, eu vejo que os órgãos de controle, que só atuam lá no final, depois do projeto, depois da obra, começam a questionar coisas do projeto, que aconteceu 5 anos atrás, 4 anos atrás, 6 anos atrás, e etc. Questiona o preço da obra. A obra já foi licitada há 5 anos, a obra já está pronta. Eles vão questionar o preço do cimento, do concreto, do ferro e do aço, etc, etc, etc. Então, o diálogo hoje é terrível. O que o Sinaenco está propondo? Desculpa. O Sinaenco entende que, se não melhorar esse diálogo, não vai ter solução. E nós estamos fazendo assim um convite de público, é a primeira vez que a gente está comentando isso aí em público, né, de fazer com que esses atores, no caso aqui são 5 atores, possam conversar, estabelecer uma agenda de entendimentos em relação aos principais temas que hoje eles não têm entendimento, nem sobre licitação, nem sobre controle de qualidade, nem sobre orçamento, e etc, etc. E nós queremos fazer aqui um convite de público ao IEP, ao CREA, ao AFIEP, né? E também às construtoras, aqui representada pelo José Alberto, que é um profundo conhecedor paranaense que tem representado o Paraná e o Brasil nesse ambiente árido, que é falar de qualidade, falar de licitações públicas, e sabe muito bem como é complexo esse assunto. Agora, ou nós fazemos uma agenda correta de trabalho e discutimos essas diferenças de procedimento, ou nós vamos continuar colhendo o mesmo resultado que temos colhido até hoje. Obras inacabadas, empresas falidas de projeto e de obras com péssimo desempenho. Nós não podemos mudar o passado. Passado é passado, mas nós podemos trabalhar para melhorar as obras que estão por vir. Esse é o convite do Sinaenco.
Obrigado a vocês, eu estou à disposição se precisar qualquer coisa. Márcio, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que você preparou para a gente aqui. Olha que beleza, muito obrigado, viu? Legal. E parabéns, Marcos. Marcos, eu queria, Márcio, desculpe, aproveitar e comentar contigo, te convidar, e logicamente a todos os presentes, lembrando que quinta-feira à noite, às 19 horas, aproveitando a tua palestra, a gente vai ter uma palestra sobre responsabilidade civil e criminal nos desastres, com o Dr. Marco Antônio Ferreira. Ele é especialista nesse assunto. Eu já vi a apresentação dele, na verdade eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele há alguns anos, ainda na época do Itaú, e eu recomendo vocês que participem, porque ele tem bastante coisa a falar. Ele é advogado de carreira, né? E ele tem muito conhecimento sobre esse assunto, e ele vai estar aqui. Então, muito obrigado. E, Márcio, lembrando, se for possível, que você puder compartilhar essas transparências, eu acredito que muita gente gostaria, se for possível, aí você encaminha e a gente deixa no site do IEP, e podemos divulgar. Muito obrigado. Então, em nome de todo mundo, eu te agradeço. E amanhã a gente dá continuidade nos trabalhos para todo mundo que possa vir. O certificados@iep.org.br. E só comentando uma coisa que o Ricardo queria comentar. O assunto me parece muito importante para não ter um pequeno debate. Então, acho que é importante a apresentação que você fez. Preocupa muito o Instituto de Engenharia, preocupa muito o CREA, no qual eu participo aqui do Instituto de Engenharia do CREA, e acho que não podemos sair daqui sem discutir um pouquinho mais o assunto, fazendo algumas perguntas. Então, a minha primeira pergunta é assim, você citou Itaipu, 50 anos atrás. O acordo de Itaipu foi assinado em 1973. E, sem dúvida nenhuma, a questão de profissionalismo, acho que é o ponto essencial das coisas. E o que nós temos visto aí, basicamente, assim, nos postos de decisão, nos postos chaves, colocam-se pessoas totalmente despreparadas. Então, a pergunta é, será que essa não seria a coisa mais importante a ser feita? E colocar uma limitação para essas pessoas assumirem os cargos? Primeiramente, me desculpe, eu não ouvi teu nome. Ricardo Vidinich. Ricardo é mais fácil. Ricardo. Ok, obrigado pela pergunta, Ricardo. Infelizmente, em se tratando de qualidade, não existe só um fator, só uma causa da falta de qualidade. É um conjunto de fatores. Claro que isso que você falou é essencial. Não se admite, por exemplo, que um órgão desestruturado, que não tenha corpo técnico, contrate uma obra de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de reais, que dura 2, 3 anos, 4 anos, sem ter corpo técnico qualificado, e fica refém de decisões políticas e interferências políticas. O exemplo do passado é recente, tá até para o leigo, como nós podemos fazer. Eu tenho uma filha que mora fora do país, o meu genro lá, ele é estrangeiro, ele disse assim, como que vocês conseguiram fazer com a Petrobras, o que aconteceu com a Petrobras? É impossível para isso. A Petrobras tem um corpo técnico espetacular. As empresas que trabalharam nas obras têm um corpo técnico espetacular. Agora, o que houve a ingerência? Onde houve a ingerência? Está escrito nos jornais. As publicações mostram, sabe? E quem é empresário sabe muito bem. Depois que você ganha um contrato, eu sou empresário, já passei vários sufocos na vida por causa disso. Depois que você ganha um contrato, uma licitação pública, alguém te procura para levar vantagem. Eu passei incólume por isso, porque também que a empresa pobre não tem como dar vantagem para ninguém, né? Mas eu imagino o que acontece no Brasil, o que aconteceu nos últimos anos. É claro que a corrupção não vai acabar, porque isso faz parte de qualquer lugar do planeta.
mas ela chegou num nível no Brasil que é insustentável. Isso compromete a qualidade irremediavelmente. O dinheiro que sai para a corrupção é o dinheiro que sai da qualidade da obra, né? Então, você está com toda razão, essa interferência geral nos órgãos públicos brasileiros, mudou a administração, muda o corpo técnico, muda os gestores, mas o problema continua o mesmo. As decisões são tomadas sem fundamentação técnica, a maioria. Estou cansado de ver isso aí. Cada gestão tem uma prioridade, digamos assim. Veja o caso, por exemplo, do metrô de Curitiba. Eu não posso falar muito, porque... mas não sai do papel. Não sai do papel. Eu nunca... Bem, fica para a próxima oportunidade. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Então, o segundo ponto, aproveitando a sua presença, só mais um, você mostrou lá uma infinidade de leis sobre esse assunto. Não sei, leis, sim, pois não. regulamentos, normas. Não seria o caso de concentrarmos esforços em simplificar isso e condensar em poucas ou menos leis? O que acontece é o seguinte, o Brasil, nós temos uma mania aqui no Brasil de achar que lei resolve competências. Então, o Brasil tem 600 mil leis, 650 mil leis. É um número assim que é inacreditável. E eles fazem uma lei sem revogar a outra, ou complementando a outra, modificando a outra, e vai assim. Então, para você ler uma lei de licitação atual, você tem que ler todas as outras. Eu já desisti, como eu disse no começo da apresentação. Hoje, as licitações de projeto, licitação de projeto assim de 50 mil reais, 100 mil reais, são judicializadas. Quer dizer, tem que botar advogado, e briga para lá, briga para cá, vai para o Tribunal de Contas, né? O Roberto Montaini sofre com isso aí, que ele é o presidente regional aqui do Sinaenco, e sabe muito bem a dificuldade que tem hoje de se conduzir um processo licitatório correto. É impossível, eu já desisti, sabe? Eu não entendo, eu não conheço, eu não consigo. Agora, em contrapartida, essas leis são feitas no Congresso Nacional. Nós estamos imaginando que esse simpósio aqui, para conversar aqui com o CREA, com a ANEOR, com o CICEPOT e com o Sinaenco, é um simpósio local para a gente conversar localmente primeiro, porque até chegar em Brasília nós temos que ter um consenso aqui, porque a lei, da mesma maneira que ela inibe alguma coisa, ela permite fazer certo. A lei de licitações, a lei geral, ela te permite fazer a escolha correta, tá? Você tendo as condições adequadas. Agora, a gestão é ruim, Quando fala de leis, por exemplo, eu lembro de uma lei que foi promulgada no ano passado, ainda no governo, no ano passado, no ano retrasado, pela antiga presidente. É uma lei que ficou 2 anos ou 3 anos tramitando no Congresso Nacional, passando por todas as comissões do Congresso Nacional, que é uma lei que se chama, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome, criando o Dia Nacional da Celebração das Vítimas de Escalpelamento. É uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, passou por todas as comissões, demorou 2 anos, e, se vocês não se recordam, é uma lei que cria um dia para celebrar as vítimas de escalpelamento. Quem são essas vítimas? É que na região norte e nordeste, nos rios da Amazônia, acontece muito acidente com o barco. O barco, às vezes, enrola no cabelo, principalmente de mulher que tem um cabelo comprido, e escalpela, mas chega a cortar o pelo mesmo. Segundo a estatística, deve ter umas 20 vítimas dessa no Brasil. Pois essa lei no Congresso Nacional criou essa data de celebração. Você fala assim, mas é uma homenagem, tudo bem, não tem problema. Mas não é isso, não. Essa mesma lei criou 6 cargos comissionados, todos em Brasília, para fazer a celebração, fazer a comemoração das datas. Todos, quer dizer, não funciona isso, não é assim. Aí, agora, recente, foi uma lei também uma lei para obrigar os proprietários de piscina, né, o negócio da sucção, lá, da lei da sucção, né, que você tem que ter um dispositivo para evitar que a sucção faça a mesma coisa, o afogamento de crianças em piscina. Isso em países desenvolvidos, por exemplo, na Alemanha, na Nova Zelândia, tem um procedimento administrativo normal.
Normal, a piscina tem que ser cercada, se tiver criança, tem que ter um adulto tomando conta. Não, será que precisa de uma lei no Congresso Nacional? Então, desmoraliza a própria lei. Né? Pois não, Zé? Doutor Márcio, depois eu te faço. Primeiro, eu queria te cumprimentar aí pela apresentação. Evidentemente que esse convite para a NEOR, por ser paranaense, evidentemente, e por ter fundado o nosso sindicato Construção Pesada, né, primeiro presidente, está aceito. Eu tomaria, não vai passar de 3 minutos, por favor. Mas eu acho muito... você fez colocações, um trabalho maravilhoso, mas eu sempre gosto de... Eu, como estou 30 e poucos anos, né, olhando isso aí, e as coisas acontecem em Brasília, e a minha instituição, a NEOR, é em Brasília. Né? Sim. Você falou da sua filha, porque o que aconteceu com a Petrobras? É que a Petrobras fazia licitação não seguindo a lei geral, onde ela fazia carta-convite de obras bilionárias para o clube que todo mundo conhece, certo? E nós, com a lei 8666, que sendo aplicada estava resolvido tudo, carta-convite é até R$150 mil, deles é de bilhão, tá certo? O Tribunal de Contas nunca pôde entrar na Petrobras. Foi quando o Tribunal de Contas, evidentemente, veio em cima do restante do Brasil, que somos nós, da construção pesada, né? Os estradeiros, etc. Por que não tem problema com os estradeiros? Porque o maior programa do DENIT, que foi em 2008, 9, 10 e 11, porque nós tínhamos, em cima da lei geral, um edital padrão do DENIT, edital padrão, mostrando que os iguais têm que participar, que você tem uma obra de porte, você tem que ter pré-qualificação, que você não imaginava que iam adotar uma regra para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, obras especiais, com prazos curtos, por falta de planejamento, em vez de fazer para a obra da Copa, começar 10 anos antes, não, começaram com 2. E nós da engenharia, estamos aqui na Casa da Engenharia, nós sabemos que na hora que o prazo é curto, a solução de engenharia é cara, porque você não podia dar o vexame de não ter uma Copa do Mundo e tal. Então, essa explicação. Petrobras, o RDC que foi aplicado em 2012, nós em 2008, 9, em 10, nós tivemos 16 bilhões de movimento no DENIT de obras rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias. 16 bi. Hoje o orçamento é 5. Nós tínhamos 400 empresas trabalhando. Hoje tem 120 ou 150, metade nunca se apresentaram por uma instituição representativa. Eu vou fazer uma colocação muito forte. Estou aqui. Quando você coloca aqui, e eu quero corrigir, não é 3% um projeto. Nós, construtores, achamos que para um projeto não trazer problema futuro, que vai custar 15%, 20%, 50% mais caro uma obra, ele varia de 5% a 7%. Eu sou o garoto propaganda porque nós pagamos a conta de não pagarem projetos bem feitos. Quando ajudamos a aprovar, em 2001, um recurso vinculado constitucional, que é a CID, e que na época tinha um parlamentar chamado Eliseu Rezende, Carlos Santana, Thelma de Souza e outros brasileiros, rodoviário, ferroviário e aquaviário. Se você pegar o relatório do Eliseu Rezende para aprovação da CID, dizia o seguinte: o recurso é para infraestrutura de transportes, para fazer planejamento, projeto, licitar, executar, supervisionar. Nunca direcionaram os 5% que tinha que ir para lá. E nós chegamos em 2008, 9 e 10, todo o recurso da CID ser direcionado para a sua finalidade. Aí a nossa ex-presidenta, em agosto de 2012, na mesma época que aprovaram a criação da EPL, projeto
que eu tive a honra de apresentar como colaboração para o governo. A ANEOR desenvolveu a EBPL nos moldes da EPE de energia, entregamos em agosto, final do mês foi aprovado a EPL e, infelizmente, a EPL está engatinhando, porque tinham acabado com o JPOT. Então, hoje, me desculpe, mas eu tenho que fazer essa colocação. Hoje a gente está querendo inovação, mas a inovação você tem que fazer na engenharia, como foi brilhante aquela apresentação aqui da parte de internet. Agora, nós jogamos todas as nossas ferramentas fora. Eu vejo aqui nessa plenária gente que está construindo há mais de 40, 50 anos. Nós não temos uma pré-qualificação. Nós levamos 9 anos no DENIT para aprovar agora um sistema referencial de preço, que não é tabela. Não é tabela, é sistema referencial. Agora, como é que vai implantar um sistema referencial muito bem feito, que levou 9 anos, mas que é para ser implantado em janeiro de 2018, se o setor está dando 40% de desconto? E hoje não é mais para fazer orçamento. Eu tive a honra de, quando engenheiro do DR, em 1973, 74, eu ajudei a fundar o setor de custos do DR, aqui, do nosso DR do Paraná. Como é que você vai implantar isso aí? Aí eu vi com você, com muita clareza, nós precisamos de fiscalização, porque as empresas que estão dando hoje 30%, 40% de desconto, elas estão fazendo a obra. Você veja o que eu vou dizer, tem um paradoxo. Estão fazendo com qualidade, com preço baixo, só que nós vamos pagar, nós usuários, nós a sociedade, nós vamos pagar que essas obras não vão durar 20% do que tinham que durar. Que você tem que olhar prazo, tal. Então, aonde eu quero chegar, Márcio? Eu acho que é muito importante, tá? Um evento como esse, e eu aprendi nos meus quase 30, eu entrei na PIOP Paraná em 1978, tá? Presido uma entidade de classe desde 1983, tá certo? Então, eu já vi de tudo. Agora, eu acho que você não pode inventar. Esse RDC é uma panaceia. Está aqui, os consultores estão aí, todos nós, mostrando que isso não funciona. O que tem de obra inacabada, que ainda não apareceu o problema, não existe como fazer uma obra com preço global sem ter projeto. E você não pode pedir para o construtor fazer o que é o trabalho de outro setor fazer. Então, eu acho muito importante, eu sempre quando falo isso, o pessoal da engenharia não gosta, e eu provoco. Nós estamos em eleição CONFIA e CREA, felizmente temos aqui um candidato do Paraná, mais uma vez ao CONFIA, temos aí os nossos candidatos aqui ao CREA. Agora, a omissão do CONFIA na discussão em Brasília dos assuntos, isso ninguém me contou, eu convivo há 25 anos em Brasília. Lei de licitação, aí, vamos dar notícia boa, vou dar uma notícia boa. Nós fizemos fundamos uma entidade chamada Brasinfra, que congregam 10 entidades, que representam 82% do PIB brasileiro da construção pesada, onde pela primeira vez tem 3 entidades nacionais. Aqui vocês participam, Sinaenco, na mesa, Sinicom, que é a construção pesada como um todo, a ANEOR, e mais, se você pode, Paraná, a CIOP Santa Catarina, Cinicesp São Paulo, Cicepote Minas Gerais, Ceará, etc. 10 entidades. E quero dizer para vocês o seguinte, essa lei que foi aprovada no Senado sem quórum, que é um RDC piorado, que vai acabar, que eu escutei aqui, que acho que o Ricardo colocou muito bem, nós temos que acabar com essa parafernália de leis. Só que essa lei que está hoje na Câmara, que foi aprovada no Senado, acaba com todas as leis de licitação, inclusive a 866,
E é pior. Então, hoje existe dentro da Brasinfra 90% de uma proposta, pela primeira vez, eu estou vendo, nós apresentando o que já está consensado. O que não está consensado, é óbvio, tem a parte de projeto executivo. Agora, o que eu já coloquei foi voto vencido. Por que nós continuamos insistindo com esse famigerado RDC que não funciona? E continua esse negócio, não, porque é o que está lá. Então, o que é muito importante é a união, essa discussão, quando é aqui, por isso que eu me permiti, me desculpe ter me alongado, mas aqui na nossa Casa da Engenharia, nós não podemos deixar nada em branco. Eu fiz questão de dizer como é que foi a Petrobras, por que nós não temos problemas, nós temos preço limitado, nós trabalhávamos, antes de aparecer esse famigerado RDC, era um edital padrão da 866, para evitar que coloque lá o parafuso cor-de-rosa com rosca direita ou rosca esquerda para conduzir obra. Isso foi o sucesso. Hoje estamos convivendo com essa lei famigerada. Então, me desculpe, mas eu como construtor, certo? Parceiro, porque eu não existo como construtor se não tiver toda a cadeia produtiva. E só para encerrar, para você ver o absurdo que existe. Nós estamos desde novembro de 2014 com a Petrobras aumentando o preço do asfalto. DENIT com TCU, e nós, entidade, apresentamos que tinha que ter um R' para você corrigir quando passasse. Até hoje não foi corrigido, desde novembro de 2014. Hoje, quem viu aí nos jornais, a Petrobras, que estava dando um aumento cada 3 meses, está avisando que de janeiro a abril ela vai dar um aumento por mês até atingir 40%. Eu estou indo para Brasília semana que vem para pedir para todo mundo parar. Quer dizer, então, é isto que a gente precisa, da nossa classe, a gente tentar imitar a OAB. E se a OAB admite que falem mal lá dos advogados, uma causa, uma coisa. Nós, engenheiros, infelizmente, e eu acho que a oportunidade está aí. As gestões aqui do nosso Instituto de Engenharia, tranquilas, os nossos representantes aí que estão colocando os nomes. Então, eu como paranaense, para encerrar, aceito com muito grado participar aí desse movimento com vocês, tá bom? Muito obrigado, Gilberto. E eu saio daqui com muita alegria, porque esse convite foi feito aqui de púlpito, pela primeira vez, eu só conversei isso ontem com o Montaini, e saio contente de você aceitar esse desafio, porque eu acredito, em termos de infraconstitucional, quer dizer, abaixo das leis, se nós não começarmos a falar a mesma linguagem, isso não vai chegar a Brasília, sabe? Hoje nós encontramos um obstáculo dentro do nosso órgão, o órgão que eu trabalho há 40 anos, não sabe licitar projeto. O edital de projeto, lá para contratar projeto, tem 40 anos, tem 30 anos. O edital é Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Caramba, como é que era o nosso telefone celular há 40 anos atrás? Eu nem tinha, né? Acho que a gente não tinha nem celular. Mas os editais continuam os mesmos, né? Eu só queria atender a uma pergunta lá, que você queria fazer uma pergunta. Desculpe o teu nome. Na verdade é uma mistura de pergunta com colocação, né? Por favor. Meu nome é João Borba, sou engenheiro mecânico, Tá. não entendo muito de obra civil, mas a gente acaba Claro. estudando pouca coisa, e eu lembro de ter lido muito tempo atrás na Gazeta Mercantil que o americano faz 2 coisas diferentes. Primeiro ele contrata o projeto executivo, porque daí você sabe o que você vai fazer, e daí em cima do projeto executivo você faz um orçamento. E aí você tem uma segunda diferença, que você tem uma apólice de seguro, que você coloca o número, daí o Gazeta Mercantil falava, você pode pegar um pedaço de papel de pão e dizer, eu faço essa obra por $1 bilhão e coloca embaixo do preço a apólice de seguro. E daí acabou, se você não executar, eles tiram você e põem outro no lugar. Aciona o seguro tem interesse que o negócio dê certo, ele não vai, então ele vai fiscalizar você também, porque ele não quer que acione o seguro, porque ele vai também perder dinheiro com isso, e a coisa funciona. Mas daí eu só queria dizer uma coisa,
Se você fizer aqui ó, a prolongação da BR-101, aquela minha pergunta, um projeto que existe, eu não acredito que com um projeto básico você vai errar só em 10%. Como o senhor cita naquela... Na realidade é o seguinte, 10% é a tolerância máxima que o Tribunal de Contas coloca como linha de corte de fiscalização. Tá? Significa dizer o seguinte, que se você fizer um projeto básico, a obra for licitada e essa obra diferir de 10%, eles vão fiscalizar com lupa e vão notificar o proprietário, o construtor, sei lá quem, o projetista. Tá? Então, o que acontece hoje no Brasil? Essa parte de orçamento virou uma coisa assim, sem transparência no Brasil. Nós é uma empresa de projeto, a gente faz orçamentos, sabe? E eu me lembro quando eu fiz um trecho do projeto da Avenida das Américas, aqui que era uma obra para a Copa do Mundo, lá na Continuação São José dos Pinhais. Eu fiz o orçamento baseado na tabela do DENIT e eu compus o BDI, por ser uma obra pequena, urbana, eu fiz uma composição do BDI diferente da tabela. Mas criou um banzela do cacete. Fui convocado pelo presidente, pelo diretor, pelo tal, falando, não aceita esse orçamento, você vai ter que fazer. Eu falei, eu não. Se você acha que o orçamento é outro, você faça o outro orçamento, faça um RT do CREA, né, Ricardo? Tem que fazer RT para fazer orçamento. Façam RT e vocês assumam a responsabilidade, sabe? E eles fizeram para jogar o preço lá embaixo. O que deu? A licitação foi para a rua com um preço menor, evidentemente, ganhou uma empresa que faliu, depois que tocou a obra faliu, depois a segunda, eu acho que já está na terceira, agora vai ter que licitar de novo a complementação. Quer dizer, é o jogo do engana, sabe? É o jogo que não tem transparência nenhuma. Orçamento de obra pública virou caixa preta, sabe? Aí o que acontece num período de recessão, o Zé Alberto sabe, eu não sei quantas empresas construtoras tem aqui no Paraná, mas sei lá, 30, 40, 50. Você lança uma obra, as empresas vão se engalfinhar para ganhar aquela obra e vão dar desconto do possível e impossível. De quem que é a responsabilidade disso? É compartilhada. Ela é do quem contrata a obra fazendo esse jogo, que é roleta, chama roleta russa, e o empreiteiro que assume o risco de fazer uma obra abaixo do preço, tentando depois ganhar de alguma outra forma. Então, não há transparência. Eu sou testemunha já a segunda vez que eu discuto profundamente com um cliente meu, porque eu não faço orçamento que eu acredito que não tenha viabilidade, sabe? Então, por exemplo, uma obra da prefeitura, eu fiz orçamento com base no DENIT, que é uma obra, um órgão nacional, porque me permitia fazer uma composição adequada. Falei, eu não tenho responsabilidade pelo custo da licitação, eu tenho responsabilidade pelo orçamento, de ser factível. Quem vai dar o preço final é a obra, na licitação. Se você prepara o edital mal feito, faz aquela licitação predatória, você vai ter o preço que você quiser, mas não é real. Eu chamei muita atenção sobre essa parte de orçamento, porque quando a gente vê aí no Lava Jato, na Petrobras, essas coisas todas, falando desse superfaturamento, na realidade ali é desconhecimento do orçamento, é coisa mal feita, o orçamento foi mal feito, na fase de projeto, e depois, a maioria, eu não sei se acontece na tua área das construtoras, mas na nossa área de consultoria acontece a mesma coisa. O projetista entra numa licitação, ele não faz um orçamento, uma formação do preço dele. Ele faz o seguinte, para ganhar eu tenho que dar 30% de desconto, 35% de desconto. Teve uma agora há pouco tempo, foi 55% de desconto. É o jogo do perde-perde. Então, nós vamos continuar colhendo o mesmo resultado se continuar procedendo da mesma maneira. Por isso, esse simpósio, eu fico contente aí do Zé Alberto aceitar esse desafio. Então, oportunamente, o Sinareco vai entrar em contato com o CREA e com você para a gente começar a desenvolver essas ideias aí.